que eu preciso de salvação, então, irmãos, nós precisamos entender e nós precisamos fazer os descrentes também entender que eles precisam de salvação. Quando nós pensamos na salvação, nós pensamos numa segurança eterna, nós pensamos numa felicidade interna, nós pensamos numa paz de alma, porque a salvação, ela traz tudo isso para o pobre e miserável pecador. Então nós precisamos tentar ajudar as pessoas a compreender a necessidade que eles têm de salvação e fazê-los entender como eles podem ser salvos. Porque na verdade a salvação é uma necessidade de todos, não é? Quando nós pensamos na salvação, nós pensamos então em sermos salvos do quê, não é? E nós vamos desenvolver um pouco isso, não é? Mas nós estamos caminhando para uma eternidade. Daqui uns dias você vai morrer, não é? Eu vou ficar aqui olhando. Todos nós vamos morrer se o Senhor Jesus Cristo não voltar, né? Mas se Ele voltar, nós não vamos morrer. Então, nós os crentes, né? Quem não é salvo, morre assim, né? Não vai ficar para trás aí. Mas quem é salvo, se o Senhor Jesus Cristo voltar, não vai passar pela morte. É o privilégio de quem é salvo, né? Não vai passar pela morte. Mas se o Senhor não voltar logo, é bem provável que todos nós vamos passar pela morte, né? Mas é bom pensar então no nosso futuro. Qual é o futuro que nós temos, né? Nós precisamos de salvação exatamente por causa do futuro. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós descobrimos que o ser humano, ele está perdido. Por isso, ele precisa de salvação. Por que o ser humano está perdido? Tem tanta gente boa nesse mundo, não é? Tem tanta gente honesta nesse mundo. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara em mostrar que o ser humano está perdido porque ele nasceu no pecado. Não é porque ele peca, porque ele erra, que ele está perdido. Ele está perdido porque ele nasceu no pecado. E se o problema do pecado não for solucionado enquanto você estiver vivo, você está perdido por toda a eternidade. O seu destino vai ser inicialmente o inferno e posteriormente o lago do fogo, onde você vai ficar por toda a eternidade. Então a pessoa precisa de salvação. Todas as pessoas estão perdidas, né? E precisam da salvação. Agora, quando nós olhamos para o nosso texto, nós lemos do Senhor Jesus que Ele pode salvar, não é? Aí nós voltamos à palavra pode. Por isso também pode. E essa palavra está indicando que o Senhor Jesus Cristo tem poder para salvar o pecador. E é maravilhoso quando nós pensamos nisso, não é? E quando nós pensamos no Senhor Jesus Cristo, que tem o poder para salvar, nós descobrimos que não há outra pessoa nesse mundo que tem poder para salvar o pecador. A não ser o Senhor Jesus Cristo, não existe nenhuma outra pessoa nesse mundo que pode salvar o pecador. Pedro disse em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque também debaixo do nome do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então a única pessoa que tem poder para salvar é o Senhor Jesus Cristo. E Ele pode, né? Ele pode salvar. Mas se Ele tem poder, se Ele pode, por que as pessoas não são salvas? Porque a pessoa fala, eu sou crente e ela não é salva. Está achando estranho, mas é verdade. Exatamente porque a pessoa não entendeu ainda que a salvação está em Jesus Cristo, que não está em nenhum outro, que não está em nenhum outro nome.
Então, ou a nossa fé está no Senhor Jesus Cristo unicamente como nosso Salvador, ou nós estamos perdidos, não é? E só Ele pode salvar. E nós precisamos então entender que Ele tem o poder para salvar. Certo dia o João Batista estava pregando e o Senhor Jesus Cristo veio chegando. Ele aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Só Ele pode, não é? Só Ele. Eis o Cordeiro de Deus, João disse, que tira o pecado. E quando João está falando disso, ele está falando daquele que pode salvar, daquele que pode tirar o pecado. E é só Ele, irmãos. Só o Senhor Jesus Cristo pode tirar o pecado. Por isso só Ele pode salvar. Tem que ficar na nossa mente, tem que ficar no nosso coração, porque nós temos, como seres humanos, a tendência de crer, de acreditar em tantas outras coisas que são associadas à pessoa de Jesus Cristo e acabamos perdidos, não é? Porque a salvação está nele e só Ele pode tirar o meu pecado, o seu pecado. Ninguém mais, né? Ninguém mais. Então nós precisamos nos voltar para o Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso texto diz que Ele pode salvar, mais ou menos, né? Totalmente. Estão notando as palavras? Ele pode salvar totalmente. E quando o escritor escreve isso, né? Ele pode salvar totalmente. Ele está dizendo para nós que a salvação que Jesus Cristo oferece é uma salvação cabal, uma salvação completa, uma salvação perfeita, não é? E Ele pode salvar totalmente, só Ele pode salvar. Nós vamos falar muito isso hoje, né? Só Ele pode salvar, porque se o seu coração estiver confiando em você, você está perdido. Se estiver confiando numa religião para a sua salvação, está perdido, não é? Nós temos que confiar somente no Senhor Jesus Cristo. Então Ele pode salvar totalmente, quer dizer, uma salvação completa, em todos os sentidos que você pode imaginar, não é? E eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho nesta salvação, na sua amplitude, né? Quem pode citar de cor para nós João 5:24? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E note bem, quem ouve a minha palavra, disse o Senhor Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, mas Ele disse, não entra em juízo. Quem entra em juízo, irmãos, é só aquela pessoa que já está devendo, é um réu, né? Que vai comparecer perante um juiz para receber a sentença do seu erro, da sua falha. Ele vai receber a pena do seu pecado. Não é verdade? Uma pessoa hoje, por exemplo, ele rouba, ele mata, ele faz qualquer coisa assim, e ele é pego em flagrante, porque a nossa lei tem que ser em flagrante, né? E daí ele vai para a cadeia, e ele vai ficar na cadeia até o julgamento, quando ele vai comparecer perante o juiz.